Esse é um Cápsula e nós vamos falar agora da Inglaterra. Meu amigo, a Inglaterra está desesperada. Olha aqui o Keir Starmer, que é o primeiro-ministro da Inglaterra, esquerdista, que criou aqui um fórum de centro-esquerda para discutir maneiras de lutar contra a direita, né? É o mesmo caso do tal do, entre aspas, Fórum da Democracia que o Lula criou com o Boric, com o Petro, com um monte de presidente que não tem voto aqui na América Latina, né? Lá na Inglaterra também eles estão preocupados. Juntou o Mark Carney, que é do Canadá, o Keir Starmer e o Pete Buttigieg e a Jacinta Ardern, da Nova Zelândia. Todos, mais uma vez, todos esquerdistas sem votos, discutindo como evitar a extrema-direita, que eles chamam, que na verdade é a direita, né? E parece que algumas coisas já estão seguindo aqui, inclusive o tal do novo ID de trabalho na Inglaterra. Então agora na Inglaterra você vai ter que ter CLT, meu amigo. Olha que coisa, criaram uma porcaria de uma CLT para a Inglaterra. O pessoal está revoltado lá, não está gostando não. Vamos entender esse caso aqui, como é que a esquerda está tentando recuperar o poder, né? Porque o grande problema é esse. O Estado como um todo está se tornando desnecessário. O Estado não serve mais para nada. E é por isso que a esquerda está desesperada. Ela vê que, caramba, a gente está fazendo aqui, não serve para nada essa porcaria desse Estado. Então eles estão caçando coisas para tentar dar relevância novamente ao Estado. Vamos entender isso daqui? Essa notícia foi sugerida por Ao Som de Pitu Drinkers e Hellraisers, Cearense Sem Sotaque e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, líderes mundiais estão preocupados, de uma centro-esquerda preocupados, se unem para discutir maneiras de lutar contra a direita, né? Olha o que eu estou falando para vocês. Há um tempo atrás, esse pessoal todo achou que o crescimento da direita, não, que é um acidente de percurso, que foi um detalhe, não porque o Trump ganhou lá nos Estados Unidos foi fraude, que o Bolsonaro ganhou foi um disparo em massa de WhatsApp que fez o Bolsonaro ganhar aqui no Brasil, que o Boris Johnson entrou para fazer o Brexit foi também só por um engano, por uma fake news de internet que fez isso, e não sei o que lá, e esse pessoal está crente que esse é o problema, ou estava crente que esse é o problema, né? Agora, parece que a esquerda já percebeu que não é tão simples assim. Aconteceu aquilo que eu falei para vocês, eles fizeram tudo o que eles podiam, e mais algumas coisas que não podiam, para voltar ao poder, porque acharam, não, tem alguma coisa errada, como é que pode? A gente estava controlando a narrativa aqui tão certinho, a gente controlava tudo, estava a esquerda crescendo, a gente deixava uma direita ali para, de sacanagem, né, para ficar ali de sidekick ali, para fingir que havia democracia e coisa e tal, era o Teatro das Tesouras que tinha em todos os países do mundo, né? E tá tudo dando certo, de repente a direita começou a crescer, como é que pode ter algum problema? Tentaram ganhar o poder de volta para tentar resolver o problema, mas não conseguiram resolver. O Biden ganhou nos Estados Unidos, ninguém gostou do Biden. Aqui no Brasil o Lula ganhou também, ninguém gosta do Lula. Não se enganem com essas pesquisas, o pessoal está fazendo uma força danada para manter o governo Lula vivo, porque é verdade que o governo Lula já acabou, ele não tem mais força nenhuma, e a verdade é essa, ou seja, a esquerda está perdendo apoio na população. E aí agora parece que o pessoal chegou nessa conclusão, né? A gente já fez um vídeo há um tempo atrás aí falando sobre o encontro das, entre aspas, democracias de esquerda que se reuniram lá nos Estados Unidos e falaram que não chamaram o Trump, como se o Trump fosse participar desse grupelho de merda, né? Que é justamente o grupamento dos socialistas sem voto. É o Gustavo Petro, o Lula, o Boric, que já perderam as eleições, o Gustavo Sanches, da Espanha, que também está com aprovação negativa. O único que não está muito ruim ali é o cara do Uruguai, que acabou de ser eleito lá, o Yamandu, não sei das contas. É o fracasso da esquerda, o pessoal chorando o fracasso da esquerda. E agora parece que esse pessoal também, o Mark Carney, que é lá do Canadá, lembra do tal do efeito Canadá que o Lula estava esperando aqui no Brasil e coisa e tal? Realmente, o efeito Canadá elegeu o Mark Carney. O que o pessoal não lembra é que o Mark Carney é uma centro-esquerda, então o PSDB da vida. Não é esquerda igual o Lula, igual era o Justin Trudeau, que tinha no Canadá lá o filho bastardo do Fidel Castro, né? O Mark Carney já é um cara mais pró-mercado, já é um PSDB da vida, um Fernando Henrique Cardoso da vida, por isso que ganhou lá, né? E o Keir Starmer também na Inglaterra, e eu falei isso quando eu falei sobre a eleição do Keir Starmer, ele é um cara moderado, ele não é extrema esquerda.
Lá na Inglaterra, o Jeremy Corbyn, que é um trabalhista, o Labour Party dele, o Partido dos Trabalhadores lá na Inglaterra, né, que é de esquerda, o Jeremy Corbyn é que era o cara esquerdista radical. Quando teve a última eleição, o que o pessoal da esquerda lá fez? Botou um cara mais moderado, botou o Keir Starmer, que ele é de esquerda, mas é uma centro-esquerda, ele é um PSDB da vida ali, e o Keir Starmer ganhou a última eleição, é atualmente o primeiro-ministro da Inglaterra, né? Então, o Pete Buttigieg, também que era um possível candidato da esquerda lá nos Estados Unidos, ele é o cara que pode ser candidato nas próximas eleições americanas, tá? Em 2028 existe a chance do Pete Buttigieg tentar alguma coisa. A Jacinda Ardern foi a presidente da Nova Zelândia durante a Covid, né? Primeira-ministra da Nova Zelândia durante a Covid, e recentemente foi expulsa também, ninguém quer saber dela. Mas enfim, esse pessoal todo aqui já tem um movimento para centro-esquerda, a janela de Overton já está funcionando. Mas mesmo assim eles não conseguem manter o apoio, porque eles veem a direita crescendo cada vez mais. Então agora, o que você vê de positivo nessa história é que eles já estão percebendo que não é uma coisa, não foi um acidente de percurso. Não é um detalhezinho que está acontecendo com a direita que temos que parar qualquer coisa. Não, está realmente crescendo. Agora, a dúvida deles é como é que eles fazem para contrabalançar isso daí, né? E como está acontecendo com o grupo do Lula, lá também estão com a ideia de que tem que ir mais para a esquerda. Tem que aumentar o peso do Estado na economia para convencer as pessoas de que o Estado é uma coisa positiva. Então tá aqui, né? O pessoal preocupado com a coisa, tentando lutar contra a direita lá na Inglaterra também. E não vão conseguir, né? Mas, por exemplo, uma das coisas que eles fizeram foi justamente esse novo ID digital aqui, o novo Digital ID para trabalho. Então o que é isso? Você vai ter que instalar, você que é inglês, vai ter que, ou que trabalha na Inglaterra, vai ter que instalar um aplicativo no seu celular, que vai ser uma licença de trabalho. Então, identificação digital, você instala e vai usar isso. Você não vai ser, segundo eles estão dizendo aqui, não vai ser requerido que você apresente isso para soldados, não vai ser requerido que você apresente isso em situação nenhuma. Aliás, só fazendo um parênteses aqui, né? Eu sempre fico abobado como o brasileiro acha super comum pedir identidade o tempo todo. Aqui no Brasil, em qualquer lugar que você vai, eles te pedem identidade. Mesmo coisa de prédio, você vai entrar num prédio privado, não é coisa de governo não, prédio privado, eles querem sua identidade. É a coisa mais normal do mundo aqui no Brasil. Cara, isso é um absurdo. É uma violação de privacidade absurda. Isso jamais deveria ser comum aqui no Brasil, jamais deveria ser aceito pelas pessoas. Mas brasileiro é muito gado mesmo, brasileiro é todo mundo gado. Todo mundo muge, entrega a identidade lá na frente do prédio e entra e coisa e tal. Virou a coisa mais normal do mundo, né? Lá, eles prometeram que isso jamais seria pedido de ninguém, mas que o empregador, na hora de empregar a pessoa, pode exigir esse documento. Então, é uma licença para você trabalhar. E o que é o problema disso? Pode parecer, é a nossa carteira de trabalho. É a nossa carteira de trabalho. É o mesmo conceito de carteira de trabalho de CLT aqui do Brasil, né? Um absurdo também, é outra coisa absurda, mas enfim. Qual que é o risco dessa história, né? A primeira coisa, olha só, o sonho de todo hacker. Por quê? Porque vai ser o governo com um grande banco de dados com a informação de cada inglês, de cada britânico lá, com um monte de informação ali, né? E, pois é, vai dar merda. Igual dá aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil é muito engraçado. Tem a LGPD, que é a Lei de Proteção de Dados, sendo que a maior parte dos vazamentos é de coisa do governo mesmo. São os bancos de dados governamentais que vazam. Então, ou seja, não tem multa, não tem nada, porque o próprio governo vazando na parada, né? Ou seja, um absurdo isso, né? Mas, de novo, aqui no Brasil o pessoal não tem essa preocupação, cara. Eu já trabalhei, já fiz... Vocês sabem que antes de virar youtuber, eu era um analista de segurança de sistemas. Já me chamaram para avaliar a segurança de vários sistemas, de base de dados, eu não sei o que. Aí o pessoal fica empolgadíssimo. Não, porque vamos ter uma base de dados com um monte de informações. Olha que coisa bacana. Eu assim... Caramba, que pesadelo de privacidade isso, né? Porque, porra, se vazar essa porcaria, tu tá gerando uma arma contra os brasileiros, né? Mas aqui no Brasil, esquece, é o sonho da utopia comunista aqui no Brasil. Todo mundo quer ter dado de todo mundo aqui no governo, né? E aí, lá na Inglaterra tá tendo uma briga grande contra isso aqui, ó. Fizeram uma petição aqui para não aprovar esse negócio, já está com 2 milhões de assinaturas. Repara que o objetivo deles era chegar a 100 mil assinaturas, já chegaram a 100 mil assinaturas, né? Isso daqui, ó, é uma petição para o governo e o parlamento lá na Inglaterra. Se chega a 100 mil, o parlamento é obrigado a dar uma resposta. Não precisa nem botar em votação nada não, mas tem que dar uma resposta para o povo, né? Olha só, chegou a 2 milhões de pessoas assinando esse abaixo-assinado, né?
E, primeiro, tem esse problema aqui, mas não é só esse problema, né? O problema também é da vigilância. Porque aqui, ó, prove o seu direito a trabalhar para o empregador. Já pensou que coisa distópica isso? Porque vamos supor que o governo não goste de você. Não, você é uma pessoa, é um racista. Você é um racista xenofóbico porque criticou a esquerda, criticou a orientação sexual, usou o pronome errado. Caramba, tu usou o pronome errado com alguém. Então agora a gente vai cortar o seu direito a trabalho. E aí o seu empregador não pode mais te empregar, você não pode mais trabalhar. Olha que coisa distópica esse tipo de coisa. Por enquanto não tem isso não, tá? Por enquanto eles estão criando só o cadastro, é só a CLT digital deles lá. Vai ter um aplicativo no celular e você tem que mostrar para o seu empregador para continuar trabalhando. Mas você já entendeu o potencial distópico dessa parada, né? O pessoal lá na Inglaterra está injuriado. Aqui no Brasil todo mundo feliz da vida. Ai, meu CLT digital aqui, olha que lindo, CLT digital, olha só que bacana. Vou falar uma coisa, né? A pessoa que nasce pagado, meu amigo, não tem jeito. Enfim, essa é a situação. O pessoal na Inglaterra está injuriado com isso. E é realmente preocupante. Por quê? Por que eles estão fazendo esse tipo de coisa? Exatamente por causa dessa visão de que o governo tem que crescer. Eles acham que o problema é que o governo não está provando valor para a sociedade, então que ele tem que crescer de tamanho. Isso é fundamentalmente errado. O governo não está provando o valor dele para a sociedade porque o governo se tornou ineficiente, se tornou obsoleto, se tornou incapaz de servir para qualquer coisa. O que existe hoje, o que funciona, são associações voluntárias. Isso sim, você consegue ter uma saída real, você consegue ter ganho, né? Coisas que são impostas às pessoas, como o governo, estão cada vez menos eficientes. Então, esse é o problema, eles estão indo na direção errada. É uma derrota certa desse pessoal. E se prepara, porque tudo quanto é ideia idiota desses socialistas europeus acaba chegando aqui no Brasil, né? Não duvido nada que daqui a pouco eles inventem esse negócio aqui no Brasil. Não, mas a gente já tem a CLT, já tem a carteira de trabalho, né? Carteira de trabalho digital. Ah, mas a gente já tem a carteira de trabalho digital? Não, mas cria uma identidade de trabalho adicional para ver se você tem direito de trabalhar. Não duvido nada. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.